Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue-me. Hoje eu vou continuar compartilhando aqui o discurso do rei Benjamim. Bom, ontem eu compartilhei, Mosias capítulo 5, o versículo 2 e o versículo 5, que fala sobre qual foi o efeito que as palavras do rei Benjamim teve sobre o povo, qual foi o efeito da pregação dele sobre o povo. E todos eles clamaram, uma só voz dizendo, concordaram em unanimidade ali, No versículo 2 eles disseram: por causa do Espírito do Senhor Onipotente, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição de praticar o mal, mas de fazer o bem continuamente. E lá no versículo 5, ele fala que eles estão dispostos, a fazer um convênio com Deus, de obedecer a sua vontade, de obedecer os seus mandamentos pelo resto de sua vida. Então essas eram as palavras realmente que o rei Benjamim desejava ouvir deles após essa pregação. Ele sentiu essa mudança no coração deles. E aí ele vem e fala aqui no versículo 7 e no versículo 8, após o povo falar que estava disposto a fazer esse acordo com Deus, a obedecer os mandamentos, o rei Benjamim continua suas palavras dizendo no versículo 7 e o versículo 8: agora, por causa do convênio que fizestes, serei chamado progenie de Cristo, filhos e filhas dele. Porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois disse que vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nasceste dele e vos tornaste seus filhos e suas filhas. E sobre esse nome vós sois libertos, e não há qualquer outro nome por meio do qual podeis ser libertados. Não há qualquer outro nome pelo qual seja concedida a salvação. Quisera, portanto, que tomasseis sobre vós o nome de Cristo. E todos vós que haveis feito convênio com Deus de ser desobedientes até o fim de vossa vida. Bom, ele começa aqui falando que por causa desse convênio que eles fazem com Deus, eles se tornam progenie de Cristo. Aqui no dicionário, essa palavra progenie diz o seguinte, o significado dela: significa origem, procedência, prole, geração, o mesmo que progenitura, Ou seja, eles se tornam literalmente filhos, de Deus, quando nós fazemos esse convênio, nascemos de Deus. Porque esse convênio que ele está falando aqui é o convênio do batismo, Até aqui no final do versículo ele fala: com esse convênio vocês estão tomando o nome de Cristo sobre vós. Então, tomar o nome de Cristo sobre vós é guardar os seus mandamentos, ser batizado, e nessa maneira nós tomamos o nome de Cristo sobre nós. Então, é interessante pensar que dessa maneira, Jesus Cristo ele se torna tanto o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, e ele se torna também o nosso Pai. Tá bom? Então, só para esclarecer, todos nós somos filhos de Deus, Todos nós aqui na Terra somos irmãos e filhos de Deus. Mas quando nós nos batizamos, nós se tornamos filhos de Cristo, E dessa maneira, Cristo ele se torna nosso Pai também. E Pai é um dos títulos, que Jesus Cristo recebe também. Então, por exemplo, quando ele está conversando lá com Nicodemos, lá em João, ele fala que é necessário nascer de novo. Então, assim como nós nascemos aqui na Terra, por meio das condições físicas, também nós devemos nascer espiritualmente para Deus. E esse nascimento se dá por meio do batismo e alguns elementos, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, enfim, só para falar um pouquinho sobre esse nome de Cristo, ele ser o Pai eterno também, aqui em Isaías tem um versículo que intitula Cristo como o Pai da eternidade, tá bom? Então, uma vez eu estava estudando as escrituras e pegando todos os títulos, referência, eu contei 39 nomes e títulos, que Jesus Cristo tem, o Cordeiro de Deus, Emanuel, Príncipe da Paz, vários títulos ali. Ele deve ter muito mais, com certeza. Eu deixei passar muito em branco aí. Qualquer dia eu vou ver se eu consigo fazer de novo isso, ler as escrituras, marcar todos esses nomes para mim ver quantos títulos e cada um com o seu significado. Bom, aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte, diz assim, ó: porque
Um menino nos deu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado. Aqui já vai falando os nomes de Cristo, seus títulos. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Bom, então aqui nós já temos 5 títulos e atributos, né, de Cristo aqui, que ele é chamado. E o que eu gostaria de chamar a atenção é esse, né, que Cristo também ele é chamado de Pai da eternidade. E quando nós somos batizados, nós se tornamos filhos e filhas de Cristo, tá bom? Eu vou compartilhar melhor sobre isso aqui ó, em Moisés, capítulo 6, no versículo 59 e o versículo 60, tá bom? Eu vou ler os versículos e depois eu explico. Diz assim, ó: por causa da transgressão vem a queda essa que traz a morte, sendo que haveis nascido no mundo pela água e sangue e espírito, que fiz assim, vos haveis transformado em pó, em alma vivente. Do mesmo modo tereis que nascer de novo no reino dos céus, da água, do espírito, sendo limpos por sangue, sim, sangue do meu unigênito, para que sejais santificados de todo o pecado e desfruteis as palavras de vida eterna, neste mundo e na vida eterna, no mundo vindouro, assim, glória imortal. Versículo 60 agora. Pois pela água guardeis os mandamentos, pelo Espírito sois justificados, e pelo sangue sois santificados. Bom, o que está falando aqui, né? Ele está falando que assim como nós nascemos na terra aqui, né, da maneira natural que nós conhecemos, por causa da queda, nós passamos por um processo de água, né, dentro do ventre da mãe, nós nascemos pelo meio da água, para que possa desenvolver o corpo, né, ali dentro. Então tem um processo também que tem que correr sangue dentro desse corpo, né, eu estou falando da gestação, e também tem que o espírito, né, o nosso espírito tem que habitar dentro desse corpo, e aí nós se tornamos alma vivente. Então são esses 3 elementos que ele é citado aqui, para nascer na terra aqui, né, da forma natural. Dentro do ventre tem que ter a água, tem que correr sangue dentro de nós e temos também que ter o nosso espírito dentro do corpo. Dessa maneira é o nascimento. E ele falou que da mesma maneira, né, nós devemos nascer de Deus. Né? E aí ele começou a falar aqui, ó, pela água, né, essa água é pelo batismo, que nós fazemos convênio com Deus de guardar os seus mandamentos. Depois ele fala, pelo Espírito sois justificados. O Espírito é o recebimento do Espírito Santo. Aliás, se você for batizado, né, e não receber o Espírito Santo, o batismo ele não está completo. Né? Para ser completo tem que ser batizado e receber o dom do Espírito Santo por imposição das mãos. A respeito do Espírito Santo eu anotei aqui, ó. Receber o Espírito é ser justificado, ser isento da punição pelo pecado e declarado sem culpa. Uma pessoa é justificada pela graça do Salvador, por meio de sua fé nele, e essa fé é demonstrada pelo arrependimento, pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Então temos que receber também o Espírito Santo para que possamos ser purificados, para que haja esse processo dentro de nós de aumentar nossa fé, de nos arrepender, de obedecer os mandamentos. Na verdade, o Espírito Santo ele vai nos moldando ao longo do caminho. Bom? E aí ele fala então, eu falei da água, o batismo, de receber o Espírito Santo, e ele fala do sangue, né? Pelo sangue sois santificados. Do sangue eu anotei o seguinte: o processo para que a pessoa fique livre do pecado e se torne pura, limpa e santa, por meio da expiação de Jesus Cristo. Então, dessa maneira, nós também nascemos de Deus, tá bom? Por meio da água, do batismo, por meio de receber o Espírito Santo e por meio da expiação de Jesus Cristo, o seu sangue derramado por nós. Então, assim como nós nascemos e somos filhos de Deus, nós devemos nascer de novo e se tornar filhos e filhas de Jesus Cristo. Por isso que um dos títulos de Jesus Cristo também é Pai da eternidade, né? Então ele se torna nosso Pai também. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.